cobertor, né? Eu acho que eu encerro essa semana também as aulas com vocês, porque também tá muito frio para vocês ficarem aqui comigo, né? O pessoal vai querer me matar. Já estão de férias, alguns aí? Como é que estamos? Já começou as férias para vocês? Eu pus às 23h59, Pedro, a data de entrega da prova? Eu acho que não, Pedro, pois? Eu não pus até às 7 horas, não? É porque para algumas salas eu pus até às 23h59, Pedro, mas eram as turmas do noturno, por isso que eu tô achando estranho. Eu falei, será que eu enganei aí, acabei colocando um horário a mais para eles? Não, mas já está até programado aqui para vocês. Para vocês não, Pedro. 6 exercícios você vai ficar até meia-noite para fazer? Para, Pedro. Muito tempo. Pessoal, eu não sei se foi da sala de vocês que me perguntaram como sabia que se estava de recuperação ou não. Porque acho que no e-mail que eu mandei para vocês, eu falei que as atividades de recuperação já estavam no e-book da sala, tá? E já estão mesmo as atividades de recuperação. E é fácil saber se está de recuperação ou não. Então, só para lembrar, pega a nota lá do primeiro bimestre, a média do primeiro bimestre, soma com a média do segundo bimestre. Ah, mas eu não tenho a média do segundo bimestre ainda. Mas você já tem uma ideia de quanto ela vale, tá? Soma as duas. E ela tem que dar menor do que 5. Opa, menor do que 10. Tá, ok? Se der menor do que 10 pontos, está de recuperação. Então, já tem 3 atividades do segundo bimestre, a nota já está no sistema, as presenças do bimestre já estão no sistema também. Então, gente, dá para vocês terem uma ideia quem está de recuperação ou não, tá certo? Então, olha lá todas as notinhas de vocês, que vocês já vão ter ideias sobre a REC. A REC, acho que está com 2 listas só. Dá até para fazer nesse bimestre ainda, se quiser fazer a recuperação, ok? Então, pessoal, vamos retomar da onde nós paramos na aula passada, que eu não me lembro muito bem onde nós paramos na aula passada, mas nós já estávamos no movimento retilíneo, uniformemente variado, não é isso? Ah, por que eu estou dando aula hoje? Porque eu estou um pouquinho atrasada com o conteúdo, tá? Ano passado, para vocês terem uma ideia, eu já estava lá em lançamentos, terminando lançamentos já. E aqui eu nem dei lista de movimento retilíneo uniforme. Eu estava fazendo exercícios com enunciados ou eu ia começar a fazer? Eu fiz, né, Isa? Quantos eu fiz, Isa? 2? Ah, que bom. Então, lembrando, movimento retilíneo uniformemente variado, eu não posso usar a expressão do sorvete. No movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho a expressão do voate, eu tenho a expressão do sorvetão, que são 2 funções horárias, as duas me dão gráficos, e eu tenho a equação de Torricelli, que eu acho que eu deduzi para vocês também em aulas passadas. Então, toda vez que a gente fala de movimento retilíneo uniformemente variado, são essas 3 expressões que nós temos. Vamos dar uma olhadinha nos slides para ver o que eu já fiz com vocês. Então, peraí que eu perdi o meeting aqui. Eu já devo ter feito, então, esse primeiro exemplo, dá uma olhadinha aí, confirma para mim, que era um exemplo para calcular a aceleração. E aí eu poderia usar a expressão ΔV sobre ΔT e a função horária voate, porque era a mesma coisa. Beleza, a Isa disse que eu já fiz. O segundo tinha uma tabela, né, que falava no movimento, sobre tempo e velocidade. Dá uma olhadinha se esse a gente fez também, aí, Isa. Né, chegamos a fazer o item A, B, C e D, desse probleminha. Também fizemos muito bem, Isa, obrigado. Agora eu vou para o terceiro exemplo. Agora eu não vou ver o chat.
eu vou ver só o enunciado aqui com vocês, tá bom? Então, vamos seguir aqui nos nossos exemplos. Vamos lá. O que diz esse próximo exemplo nosso? É dado a função v igual a 12 menos 2t. Então, é uma função da velocidade pelo tempo, tá? Como é que a velocidade muda com o tempo? E a expressão que ele me deu foi 12 menos 2t, na qual t é medido em segundos e v em metros por segundo. Isso quer dizer que está no sistema internacional. Determine a velocidade escalar inicial, isso é, quanto vale a velocidade inicial do objeto. Quanto vale a aceleração escalar do movimento. Então, pergunta inicial, velocidade e aceleração. Lembrando que, para achar velocidade e aceleração, isso é bem facinho, a gente compara com a equação geral, com a função geral, que é o VOAT. Então, por comparação, no lugar do V0, apareceu o 12. Então, velocidade inicial, 12 metros por segundo. Depois, ele quer a aceleração. Por comparação, de novo, a aceleração é o que está na frente do t, e na frente do t aparece o número menos 2. Menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Só com o sinal da aceleração, lembrando, eu não classifico o movimento, ok? Para saber uma classificação de um movimento, eu preciso sempre olhar sinal de velocidade e depois comparar o sinal da velocidade com o da aceleração. Então, o item A era só para comparar e dar essas duas respostinhas. Tranquilérrimo, certo? Tranquilíssimo. Item B. Discuta se o movimento é acelerado ou retardado. Então, aqui eu não vou discutir, eu vou calcular mesmo, né? Vou descobrir mesmo se ele é acelerado ou retardado, porém, ele me deu 2 instantes para eu classificar o movimento. 2 segundos e 8 segundos. Então, vamos lá. Vamos pegar a expressão V igual a 12, menos 2t, e o primeiro t que eu vou substituir é 2 segundos. Eu vou fazer uma classificação até maior do que ele pediu, né? Ele pediu apenas como acelerado e retardado, mas eu vou ainda classificar como progressivo e retrógrado, tá certo? Então, vamos trocar o v por 2, nós vamos ficar com 12 menos 2 vezes 2. O v, então, vai ser 12 menos 2 vezes 2, 4. E 12 menos 4 vai me dar 8. 8 metros por segundo. A velocidade aqui deu positiva. Com isso, eu já classifico o movimento como progressivo. Ele não pediu isso, mas eu estou classificando. Progressivo. Ele pediu apenas para eu classificar como acelerado e retardado. Porém, agora a gente tem que olhar para a aceleração e comparar a aceleração com a velocidade. A aceleração é um número negativo. Velocidade positiva e aceleração negativa significa movimento retardado. Então, ele foi progressivo e também foi retardado. Ainda no mesmo item, item B. Ele quer que eu classifique para 8 segundos. Então, vamos pegar a função de novo, 12 menos 2t, e agora nós vamos trocar o t por 8. Então, vai ficar 12 menos 2 vezes 8. 12, 2 vezes 8 é 16, e 12 menos 16 vai me dar menos 4. A velocidade negativa me dá uma classificação. Movimento retrógrado. Agora vamos olhar a aceleração. A aceleração é menos 2 o tempo todo. A aceleração é negativa. Velocidade negativa, aceleração negativa, ele, portanto, foi retrógrado e acelerado. Então, já fizemos aí o item B.
eu olhar de progressivo retardado para retrógrado acelerado, só de olhar essa mudança aqui, a gente já percebe que ele inverteu o sentido do movimento, né? Deixou de ser progressivo e passou a ser retrógrado. Então, inverteu o sentido do movimento. Lembrando que, para saber se inverteu o sentido do movimento ou não, eu tenho que olhar velocidade. Então, olhe o que acontece com a velocidade. Ela era progressiva e passou a ser retrógrada. Vamos ver o item C. Verifique se há mudança no sentido do movimento. Se houver, determine em que instante. Então, teve mudança no sentido do movimento? Teve sim. A velocidade deixou de ser positiva e passou a ser negativa. Isso já me diz que inverteu o sentido do movimento. Agora, quando ele pergunta um instante, ele quer saber o tempo. Como é que eu sei o tempo que inverte o sentido do movimento? Agora, eu não posso esquecer de uma coisa. Para inverter o sentido do movimento, ele tem que parar antes. Então, em que instante ele parou? Em que instante a velocidade foi zero, tá? Então, pega a função v igual a 12 menos 2t e troca o v por zero. Então, zero é igual a 12 menos 2t. Esse menos 2t eu vou levar para o outro lado. Ele fica positivo. 2t igual a 12. T, portanto, é 12 dividido por 2, o que vai dar 6 segundos. Beleza? Então, nesse terceiro exemplo nosso, lembrando, eu já fiz 2 na aula passada. Esse aqui é o exemplo de número 3, tá? Então, nós temos, nessa situação, o uso da função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Por enquanto, eu não falei da função da posição nesses exemplos, mas a gente vai chegar neles, ok? Estou dando alguns minutinhos para terminar de copiar. Eu não vejo chat, então, se alguém precisar falar comigo, por gentileza, abra o microfone, porque se eu tirar essa tela agora, ele apaga todos esses rabiscos que eu fiz. E eu vou tirar a tela assim que eu for deixar a resolução em PowerPoint. Então, últimos segundinhos aí para quem precisa copiar. Ou então, tira um print da tela, copia depois. Certo? Daqui a pouquinho eu vou fazer chamada, tá? Então, vou tirar essa tela. Quem precisar, tira uma cópia. Quem não puder tirar cópia, o colega tira. Manda lá no grupo do WhatsApp, manda no e-mail da sala, ok? Vou deixar aqui a resolução, então, em PowerPoint, para quem quiser também dar uma olhadinha. Acho que esse aqui a gente não havia feito, né? Esse terceiro exemplo. Então, a resolução em PowerPoint está aí, A, B. O C está aqui no cantinho, ó, da resolução em PowerPoint, tá? O C está aqui, ó, nesse cantinho aqui da direita. Enquanto tem gente tirando print, copiando enunciado, eu vou começar aqui a chamada, tá bom? Coloca um ponto para mim, quem estiver aqui presente nessa aula. Ademir, põe um S para mim no chat. Ademir, tá aí, Ademir? Põe um Szinho para mim no chat, Ademir. Antônio Henrique. Antônio, tá por aí, Antônio? Salve, salve, Antônio. Antônio Miguel. Antônio Miguel não frequenta as aulas síncronas, né? E nem a Bia. Cadê o Breno? O Ademir tá aí. Salve, salve, Ademir. Breno, cadê Breno? Sem problema, Ademir. Estamos no exemplo 3, tá, Breno? Se você chegou agora. Breno, não, Ademir. Breno, tá aí. O Ademir que chegou agora, estamos no exemplo 3, tá? Carol, cadê a Carolzinha? Salve, salve, Carol. Dani, cadê a Dani? Dani, você tá presente na aula, Dani? Dá um oi pra mim, Dani.
Darwensky, cadê você, Darwensky? Salve, salve, Darwensky. Du Fernandes. Cadê o Du? Du, cadê você, Du? Du Henrique. Tá por aí, Eduardo? Nenhum dos dois, Du. Cadê o Gui? Gu. O Gu Bonilha e o Gu Lima, né? Ah, o Bonilha tá aí. Joia. O Gui também. Beleza. Cadê a Isa? Dá um oi pra mim, Isa. João Paulo. João. Cadê você, João? Aí, salve, salve, João. Olá, Isa. Joyce. Cadê a Joyce? Oi, Joyce. Daqui a pouquinho eu continuo chamando. Vou pro próximo exemplo aí com vocês, tá? Tem mais um ou dois aqui nessa folhinha pra gente, nesses slides aqui. Agora eu não vou ver o chat, vou compartilhar aqui. Se vocês precisarem, abre o microfone e fala comigo, tá bom? Os slides também estão lá no e-book, tá certo? Então, vamos ver o que diz o exemplo 4. O nosso exemplo 4 tem um gráfico. Vamos lá. A velocidade escalar de um móvel, sempre que ele fala velocidade escalar, é porque ele está dando uma escala com os valores da velocidade, apenas os valores numéricos, tá? A velocidade escalar de um móvel variou com o tempo, conforme o gráfico a seguir. Então, vamos olhar o gráfico. Nesse gráfico, algumas coisas a gente sabe. Olha lá, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Então, o que a gente já sabe? É um gráfico que está no primeiro quadrante, certo? Lembrando, se está no primeiro quadrante, isso significa que as velocidades são todas positivas. O movimento, portanto, é um movimento do tipo progressivo. Aí, o que mais eu consigo saber deste gráfico? A velocidade aumentou de valor com o passar do tempo. Ela foi de 10 para 20, de 20 para 30. O que significa que a aceleração também é positiva. E aí eu posso já classificar, eu não sei se ele pede ou não, estou só lembrando. Então, eu já poderia classificar o movimento como progressivo e acelerado. O que mais eu sei deste gráfico? Eu sei a velocidade inicial, que é quando t igual a zero. É lá onde a reta encosta no meu eixo da velocidade. Então, sabemos a velocidade inicial, vale 10. Do gráfico, eu ainda posso tirar outra informação. Desse gráfico, eu posso tirar a aceleração. E de que maneira eu posso tirar a aceleração? Eu posso usar ΔV sobre ΔT. Aí, quem é o ΔV? Eu vou lá no gráfico e olho quanto vale a última velocidade que aparece para mim no gráfico. Ó. A última velocidade é o 30. O ΔV, ele é velocidade final menos velocidade inicial. A última velocidade que eu tenho ali no gráfico é o 30. A velocidade inicial é onde a reta começa. Ela vale 10. Então, tem um sinalzinho de menos aqui no meio, ó, velocidade final menos a inicial. E o intervalo de tempo eu vou pegar aqui embaixo, ó, de 0 até 5 segundos. Então, desse gráfico, eu também tiro o valor da aceleração. 30 menos 10 vai dar 20. 20 dividido por 5 vai me dar 4. Daqui eu tirei, então, portanto, a aceleração. Não esqueçam a unidade da aceleração. 4 metros por segundo ao quadrado. Antes de ler ainda, eu nem li o que o problema está pedindo, tá? O que mais eu consigo deste gráfico? Eu já consigo escrever a função horária dessa reta. É um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, olha, nem olhei as perguntas. O que eu analisei? Quadrante, a posição da reta, a inclinação da reta está para cima. Já consegui classificar o movimento. Já peguei no gráfico velocidade inicial, consegui calcular a aceleração e agora vou escrever a
função da velocidade, que é o VOAT. Porém, sempre que eu for escrever a função da velocidade, eu mantenho o V, mantenho o T. O V0 eu posso trocar pelo menos 10, que está ali, ou pelo menos 10, não, pelo 10. Mantenho o sinalzinho de mais, porque a aceleração é positiva, e ela vale 4. Então, olha quanta coisa eu já peguei do gráfico. Peguei a velocidade inicial, peguei a aceleração, escrevi função horária, classifiquei o movimento. E o que mais eu sei? Eu sei que, como ele é um gráfico de velocidade em função do tempo, vou pôr aqui em cima, ó. Todo gráfico de velocidade em função do tempo, independente do formato, a área dele corresponde ao delta S, a variação do espaço. Então, tudo isso eu sei desse gráfico já, tá? Só para lembrar coisas aí que a gente já sabe. Agora, vamos olhar o que o problema quer. O problema quer a distância percorrida. Distância percorrida pelo móvel nos primeiros 5 segundos. Distância percorrida é o mesmo que variação de espaço, é o mesmo que o delta S. Então, eu vou ter que calcular a área dessa figura. Nossa, como é que a gente vai calcular a área dessa figura? Tem duas maneiras, tá? Para calcular a área dessa figura. A primeira delas é usando a expressão do trapézio. Se eu lembrar qual é a expressão do trapézio. A outra seria dividindo essa figura em duas partes. Isso é, eu calcularia a área de um retângulo, ok? Aqui embaixo, ó. Isso aqui é um retângulo. Tô pintando aqui tudo de vermelho, ó. Calcularia a área desse retângulo aqui, que eu tô rabiscando bastante. E aí, como é que eu calculo a área desse retângulo? A área desse retângulo, ela é base vezes altura. A base é de 0 a 5, que é 5, vezes a altura nesse retângulo aqui é só os 10, tá? Então, é de 0 a 10, 10. Tá, mas isso me dá o delta S todo? Não, eu só calculei um pedaço da área. Lembrando que delta S, a unidade é metros. Agora, eu tenho que calcular a área aqui de cima, ó. Que eu tenho aqui em cima, eu tenho um triângulo. Então, isso aqui é uma maneira de eu calcular. Ah, como é que eu calculo mesmo a área de um triângulo? A área de um triângulo, então eu fiz a área do retângulo, agora eu estou fazendo a área do triângulo. Isso é um jeito, tá? A área do triângulo, ela é base vezes altura, dividido por 2. Olha a base. A base está aqui embaixo do triângulo. Vai de 0 a 5. É 5. A altura do triângulo é só esse pedacinho aqui, ó, que vai do 10 até o 30. A altura do triângulo é 20. Tudo dividido por 2. Isso dá para simplificar, vai me dar 10. E 5 vezes 10, 50. Então, eu fico com 50 mais 50. O que vai me dar 100 metros. Esse é um jeito. O outro jeito de eu calcular é lembrando a área do trapézio. Ok? Como é que a gente calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quem é a base maior? No trapézio, a base maior, para mim, é esse lado aqui, ó, que vai de 0 até 30. Então, ela vale 30. A base menor é o outro ladinho aqui, ó, de 0 a 10, que vale 10. A altura é o que está aqui embaixo, que vai de 0 a 5, vale 5. Isso dividido por 2. 30 mais 10 dá 40. 40 vezes 5 dá 200. Que dividido por 2 vai dar 100. Então, tanto faz se eu fizer em partes ou se eu fizer a figura toda, eu acho a mesma resposta. Tá? Depois, vamos para o outro item. Então, isso que eu fiz aqui é o item
A. Lá em cima eu fiz análise. Aqui embaixo, nessa rabisqueira toda, eu fiz o item A. Depois eu deixo a resolução em PowerPoint aí para vocês tirarem print, copiar, tá certo? Que aí a resolução do PowerPoint não tá com todas essas informações, tem só algumas. Item B. Ele quer a velocidade escalar média. Velocidade média. Num caso que tem aceleração. Tudo bem. Ele quer que eu calcule uma velocidade média mesmo tendo aceleração. Qual a expressão da velocidade média? A expressão da velocidade média é ΔS sobre ΔT. Essa é a expressão da velocidade média. Quanto seria o ΔS? A distância que ele percorreu, 100 metros. Pelo gráfico, quanto tempo ele demorou para fazer esses 100 metros? Ele demorou 5 segundos. Então, a velocidade escalar média dele seria de 20 metros por segundo. Só que a velocidade escalar média, lembrando, ela não me diz o que aconteceu no movimento, né? Se eu falar o movimento foi com uma velocidade escalar média de 20 metros por segundo, significa que a cada 1 segundo ele está percorrendo 20 metros com velocidade constante, o que não está acontecendo nesse caso, né? O gráfico já está me dizendo, olha, é um movimento com aceleração. Ah, mas ele quis saber a velocidade escalar média. Tudo bem. A gente consegue a velocidade escalar média. Estou dando aí um tempinho para quem estiver copiando os rabiscos. Quem não estiver copiando os rabiscos, pode tirar print da tela. Se tiver dúvida, pergunta, ok? Pode perguntar, não tem problema. Tem lista desse assunto? Tem uma listinha desse assunto. Eu vou deixar essa listinha no e-book de vocês, tá? Porém, essa listinha, eu só vou solicitar data de entrega e falar dela mesmo no segundo semestre. Mas, caso vocês já queiram adiantar o serviço, vocês vão poder pegar ela logo, logo no e-book da sala, tá bom? Estou tirando essa tela, estou apagando aqui os rabiscos, resolução em PowerPoint, sem rabiscos aí para vocês. Quem quiser tirar um print da resolução em PowerPoint, ela tá aí um pouquinho pequenininha, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aí, dei para aumentar um pouco, para quem estiver tirando print. Estou prosseguindo a chamada, parei na minha amiguinha Joyce. Estou continuando aqui com o José Fernando. José Fernando, você está aí? Põe um salve para mim. Chat, se estiver aí, José Fernando. Oi, José Fernando. Cadê a Ju? Ju tá por aí? Juju, cadê você, Juju? Salve, salve, Ju. O Júlio, cadê o Júlio? Tá por aí o Julinho? Cadê o Leandrinho? Leandrinho Castro. Tá presente? E o meu amigo Lorita? Leandro Lorita, tá aí, Leandro Lorita? Eu, Castro e Lorita presente. Salve, salve, meninos. Cadê o Leonardo? Leonardo não costuma entrar muito na minha aula, mas será que hoje ele tá por aí? Leonardo, não? O Leonardo Amarante, né? Porque o Leonardo Marques, esse não falta. Cadê o Leonardo Marques? Quer ver que hoje o Leonardo... Aê, não faltou não. Cadê a Letícia? A Lelê, fala oi pra mim, Lê. Eu ponho para você, Eduardo, presença, tá bom? Bom dia, Letícia. Bom dia, Eduardo. Vou voltar lá no Eduardo Henrique para pôr a presença do Edu. Prontinho, Edu. Cadê a Luana? Luana, fala oi pra mim, Luana. Ai, eu tenho saudade de vocês nas férias. Cadê a Luana? Luana, cadê tu, Luana? Não me abandona não, Luana. Luana já tirou férias, né? Olha aí. Cadê a Luara? Gui, eu sei quem participa, mas não é de cabeça não, tá, Gui? Eu tenho um diário de papel aqui. Tá, Gui? Então, no meu diário de papel, para você ter uma ideia, eu tenho todas as aulas registradinhas aqui, quem estava, quem não estava. Eu tenho as notinhas do primeiro bimestre, para eu saber quem estava com nota baixa no primeiro bimestre. Eu tenho todas as tarefinhas anotadas de quem entregou. Sou organizadíssima, Gui, você não tem noção de como eu sou organizada, Gui.
Assim, se o só me ligar agora, já tá. Sei a vida de vocês inteirinha, hein? Segundos, pegando meu papelzinho aqui. Lucas, cadê o Luquinhas? Aí, salve, salve. Luquinhas. Gui. Eu tenho caderno desses, igual vocês, de papel, né? Que eu anoto mais ou menos as coisas. Às vezes eu me perco, porque como são primeiros anos, eu não sei onde eu parei o assunto em cada sala. Mas eu tenho o gabarito das listas, eu tenho quem capricha nas listas, anotado aqui no meu caderninho, tem tudo anotadinho. Eu prefiro papel, Edu. Eu sou das antigas, coitada das árvores, né, Edu? Mas eletrônico eu salvo as coisas e depois eu nunca lembro onde eu salvei, Edu. Tem trocentas pastinhas aqui no meu computador e para eu achar minhas pastinhas é uma loucura. Então eu prefiro ainda no papel, né? É coisa de gente antiga, coisa de gente velha, Edu. Cadê Lucas Santi? Tá aí, Luquinhas, tá lá em cima, já respondi. Pessoal, vou para o próximo exemplo. Depois eu continuo aqui a chamada. Vamos lá. Ô, Léo, você chegou atrasado? Voltar no enunciado eu posso sim, Léo. Pera lá, deixa eu só ver se eu pus chamada aqui para você, a presença para você, né? Leonardo Marques. Presença eu pus. Eu vou voltar aqui no exemplo anterior, ok? Aí a resolução em PowerPoint, tá, Léo? Porque eu não tenho os rabiscos ficam apagados, tá? Mas tem no e-book também, se você precisar, viu, Léo? No e-book tem aulas gravadas do ano passado. Tira o print desse aqui, ó. Vê se você tira o print desse, da função. Aí os outros são da aula passada, ó, Léo. Esse aqui é da aula passada, tá? Eu não sei se esse da aula passada você já pegou. Esse aqui foi o segundo da aula passada, né? E aqui o primeiro da aula passada. Então, esse foi o exemplo 1. Esse foi o exemplo 2. Aí, o exemplo 2, no PowerPoint, ele tem 2 páginas na resoluçãozinha, tá? O exemplo 3, que era o da função horária, e o exemplo 4, que era esse do gráfico. E aí, o último exemplo desse bloquinho de slides, tá? Nesse último exemplo, é a construção de um gráfico. Então, esse aqui, eu acho que eu nem vou fazer rabiscos. Sim, vamos rabiscar, vai. Uma partícula em movimento uniformemente variado obedece à função horária, V igual a menos 8 mais 2t. Construa o gráfico V por t, de t 0 segundos até o t igual a 8 segundos. Então, primeira coisa que a gente faz quando a gente constrói um gráfico, ó, já lembrando aí para a provinha de terça-feira, de quarta, né? Vai ter que construir gráfico, não de velocidade, mas vai ter que construir. Sempre que a gente constrói um gráfico, a gente assume valores para o t. Ele está pedindo aqui do t 0 até 8 segundos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que pôr todos esses valores para o t. E para cada um desses t's, eu vou ter o valor correspondente da velocidade, tá? E como é que eu sei o valor de cada uma dessas velocidades? Já que eu vou construir um gráfico de velocidade por tempo, eu vou ter que calcular cada uma delas. De que maneira? Pela função. A função é v igual a menos 8 mais 2t. Então, começamos trocando o t por 0. Quando a gente troca o t por 0, começa pela multiplicação, hein? 2 vezes 0 é 0. 0 com menos 8 vai me dar menos 8. Depois a gente faz o quê? Troca o t por 1. Você tem que fazer todos esses valores? Tem, ele está pedindo. 2 vezes 1, 2. Menos 8 com mais 2 vai me dar menos 6. Próximo valor.
Precisa deixar as continhas? Não, mas precisa deixar a tabelinha, tá? Menos 8 mais 2, no lugar do t, eu vou pôr 2 agora, que é o valor que eu tenho aqui na tabelinha. 2 vezes 2, 4. Menos 8 mais 4 vai me dar menos 4. Próximo valor, t igual a 3. Começa pela multiplicação. 2 vezes 3, 6. Menos 8 mais 6 vai me dar menos 2. Próximo valor, t igual a 4. 2 vezes 4, 8. Menos 8 com mais 8, 0. Ele vai inverter o sentido do movimento. V igual a menos 8 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10 com menos 8 vai me dar 2. Agora, esse 2 é positivo. Próximo valor, t igual a 6. 2 vezes 6, 12. 12 menos 8, 4. Esse 4 é positivo. T igual a 7. 2 vezes 7, 14. 14 com menos 8 vai me dar 6. E o último valor, menos 8, mais 2 vezes 8. 2 vezes 8 dá 16. 16 com menos 8 vai me dar 8. Construiu o gráfico? Não. O que eu fiz foi apenas uma tabela de tempo e velocidade. Para construir o gráfico, não esqueçam que o tempo é sempre na horizontal. Posso pôr o tempo na vertical? Não. Vai colocar o tempo no eixo X, no eixo da horizontal. Além disso, tem que abrir parênteses e colocar a unidade de medida. E a unidade de medida é segundos. E na vertical, se fosse a função do sorvete, eu ia pôr o S e a unidade em metros. Mas como é a função da velocidade, eu vou pôr o V e, entre parênteses, metros por segundo. Feitos os dois eixos, colocado as unidades de medidas, a gente vai fazer uma escala. Lembrando, a escala da horizontal não precisa ser a mesma escala da vertical. Porém, a escala é sempre uma tabuada. Então, aqui embaixo, eu vou de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembre-se, papel quadriculado ou façam bonitinho com a régua, certo? No da velocidade, eu vou de 2 em 2. Aqui para cima, positivo. Então, 2, 4, 6 e 8. Para baixo do eixo do T, menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8. Agora que eu tenho eixos com unidades de medidas, agora que eu tenho escalas nos dois eixos, eu vou colocar os pontos no gráfico. Que pontos são esses? Os pontos que estão na tabela. Então, quando t é 0, que é o meu primeiro ponto, aqui do lado esquerdo, o v vale menos 8. Então, estou começando a reta, encostando ali no eixo, tá? Menos 8 com 0. Segundo ponto, vamos pegar ali na tabela do lado esquerdo. Quando t é 1, o v é menos 6. Então, vai lá no t igual a 1, desce com a régua até o ponto menos 6 e faz uma bolinha. Certo? Então, já tem duas bolinhas no meu gráfico. Uma no menos 8 e uma no menos 6. Próximo ponto, vamos lá na tabela. T igual a 2, V igual a menos 4. Pega do T igual a 2, com a régua, desce até o menos 4 e marca o ponto. Próximo ponto, T igual a 3, V menos 2. Desce do T igual a 3 até o V menos 2 e marca um ponto. Mais um. T igual a 4, V 0. Eu só tenho T, o T vale 4. Então, minha bolinha está em cima do eixo do T, porque não tem velocidade nesse instante. Então, já foi.
T4, V0. Ali do lado esquerdo ainda. T5, V2. Vai pegando a régua, sobe do 5 até a posição 2 e marca o pontinho. T igual a 6, V igual a mais 4. Vai subindo do T igual a 6 até o V igual a 4. Acha mais um ponto. T7, V6. Pega do T igual a 7, sobe com a régua até o V igual a 6 e marca mais um ponto. E o último, T igual a 8, com V igual a 8. Sobe com a régua até o 8. Achar esses pontinhos, achar essas bolinhas, não é fazer o gráfico, tá? Tá faltando uma coisa importantíssima para mim. Traçar a reta. Traçar uma reta que passe por todas essas bolinhas, que passe por todos esses pontos. Depois que eu tracei uma reta com a régua, né? Não é o meu caso agora, mas depois que eu tracei uma reta passando por todos esses pontos, eu fiz aí a construção do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, lembrando, sempre que eu for fazer um gráfico, eu preciso ter uma tabela com valores do tempo e o valor da outra grandeza física que eu quero. No caso da prova de vocês, a tabela é uma tabela de tempo em segundos e posição em metros, porque nós estamos apenas nessa prova com a função do sorvete, tá? Atribui valores para o T. Se o problema não der valores, vai até o 5. Para construir o gráfico, coloquem eixos ortogonais, isso é 90 graus. Na horizontal, coloca a grandeza física tempo e, entre parênteses, a unidade de medidas. No sistema internacional, segundos. Para essa prova de quarta-feira, o eixo vertical é da posição, em metros. Depois que eu fiz o eixo, eu tenho que fazer uma escala. Lembrando que a escala é uma tabuada, ok? Depois coloca os pontos e liga esses pontos. Se for um gráfico da velocidade, não esqueça, nessa prova que a gente vai fazer quarta-feira. Se for um gráfico da velocidade, ela é sempre uma reta paralela ao eixo do T. Ah, não vai ser uma retinha inclinada? Não, nessa prova não cai gráficos desse jeito aqui que a gente acabou de fazer, tá? Nessa nossa prova, os nossos gráficos ainda são retas paralelas, porque na nossa prova só cai movimento uniforme. Esse é o assunto da nossa prova, tá? Tô tirando todos os rabiscos. Vou deixar a resolução em PowerPoint e vou terminar a minha chamada. Certo? Eu parei a chamada no Lucas Santos. Agora eu vou para o Marcos Vini. Cadê Marcos Vini? Dá um oi para mim, Marcos Vini. Salve, salve, Marquito. Matheus Pereira. Salve. Matheus Nascimento. Tá aí, Matheus Nascimento? Um oi para mim, se tiver na aula. Pamela, cadê a Pam? Pam, cadê você? Oi, Pamela. Os meus Pedros. O Pedro Azevedo, o Pedro Barbosa e o Pedro Campos. Cadê os meus perseguidos? O Pedro Lucas está aí, ótimo. O Pedro Rafa também. E o Pedro Azevedo não, né? Hello, meninos. Pedro Azevedo, ele já sabe que ele é perseguido, ele não vem, não. Cadê o Rafinha? Rafinha, dá um oi para mim, Rafa. Rafael, cadê tu, Rafael? Raul, cadê o Raul? Meu amigo Raul não costuma faltar na aula. Cadê o Raul? Aê, Raul. Muito bem, Raul. Cadê o Renan? Renan, cadê você, Renan? Oi, Renan, você tá bem, Renan? O Renan não tá de recuperação comigo, né, Renan? Já tá somando aí mais de 10 já, nos 2 bimestres juntos. Que beleza, hein, Renan? Vai tirar férias de física, hein?
Ainda bem, pensando bem, acho que eu vou deixar você com 0 nesse semestre. Aí você fica de recuperação, né? Aí você fala para sua mãe assim, foi a professora que quis me deixar. Né? Aí eu não, foi a professora de física que me deixou, não fui eu que fiquei. Esse conteúdo, ele é do segundo semestre, esse que eu tô falando agora de MRUV, tá? Vou fazer não, Renan, eu gosto assim, não vou fazer isso. Cadê Samuel? Samuca, cadê você, Samuca? Dá um oi pra mim, Samuel. Samuel, cadê você, Samuel? Samuel também não tá de recuperação comigo, olha que beleza. Cadê o Tiago? Tiago também não vai ficar de recuperação comigo, olha isso. Samuca deu um perdido, né? Esse Samuca, eu vou te falar, hein? Salve, salve, Titi. O Vitor Henrique, ótimo, Vitor. O Vitor também não está de recuperação comigo. Parabéns, Vitinho. Olha que coisa boa. Já está somando aí bem mais que 10, né, Vitor? Cadê o Vitor Santos? Vitor Santos. Aê, Vitor. Também, ó, deixa eu ver aqui, também não está de recuperação. Cadê o Vitor Eugênio? Os meus Vítors nenhum estão de recuperação. Isso que é coisa boa, hein, Vitor? Os 3 aí, ó. Parabéns para vocês, Vitor. Olha que coisa boa. Acho que essa sala aqui, poucas pessoas vão ficar de recuperação de física. Pessoal, estou encerrando a aula de hoje por aqui, né? Hoje é uma aulinha só. Quarta-feira eu vou estar no meeting, tá? Caso vocês precisem de mim durante a prova. Então, a prova vocês vão receber no e-mail. Tá todo mundo bem aqui na fita, quase aqui. Então, na quarta-feira, vocês recebem o e-mail com a provinha às 7 horas da manhã, mas eu vou estar no link aqui da sala de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida com o enunciado, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tá certo? Na minha matéria, Lucas Santi, eu consigo saber quem é que vai ficar de recuperação, tá? Pelo seguinte, tá faltando a provinha bimestral, que vale 3 pontos. Mas tem gente que não consegue nem com essa provinha somar 10, entendeu? Então, você pode pegar todas as suas notas desse bimestre, mais a do bimestre passado, e tem que ver se soma no mínimo a média, né? Soma as duas, né? Ver se dá 10. Se não der 10, está de recuperação, tá? O tempo de resolução da prova é 24 horas, tá? Você tem 24 horas para resolver a prova e encaminhar para mim, tá certo? Lucas Santi, eu já sei se você tá ou não, diretamente eu já sei, tá, Lucas? Lucas, você não tá, a não ser que você queira muito, aí eu não digito sua nota desse bimestre e você fica, tá bom? Aí eu ponho lá 0 para você pode ficar de recuperação, aí fica da sua vontade também, tá bom? Pessoal, então tô encerrando a aula por aqui, tô brincando, Lucas, eu não vou deixar. A nota do segundo bimestre, Ademir, você pode ver, na verdade, você vai ver as notas parciais, tá? Não tem a média ainda, Ademir. Mas você pode ver nas notas parciais lá no site da escola. Você entra na seção de alunos, você consegue ver todas as notas parciais. Ok, Ademir? Mas eu já te digo, ó, você tem 2, 2 e 3. Você já está somando 7 comigo nesse segundo bimestre. Mas o seu 9 do primeiro bimestre, né, Ademir? É óbvio que você não está de recuperação comigo também, tá bom? Então, fique tranquilo aí. Mas faz a provinha, Ademir, para manter essa média alta aí, né? Vamos tirar 10 nesse bimestre, né, Ademir? 9 no primeiro foi pouco. Vamos tirar 10 agora. Ok, pessoal? Então, a gente se fala de novo na quarta-feira. Quem precisar, é claro, entrar no Meet para falar comigo. Tá certo? Então, estou encerrando as apresentações do PowerPoint, estou encerrando. Tchau, Isa! Estou encerrando. Tchau, tchau para quem está saindo. A gravação, deixa eu parar aqui a gravação. Vou colocar isso aqui lá no e-book, tá bom? Tchau, gente. Até quarta.